Olá, galera. Vamos hoje então estudarmos um pouco de matemática financeira, em particular juros compostos. Então eu preparei aqui uma aula introdutória sobre juros compostos para te ajudar nesse pontapé inicial para estudar esse tópico. Os juros compostos, diferentemente dos juros simples, os juros eles são calculados sobre o capital acumulado. Nos juros simples, era sempre em cima do capital inicial. Então, os juros eram fixos, né? Sempre aquele valor em cima do capital inicial. Nos juros compostos, já muda de figura, os valores são maiores. Por quê? Vamos supor que você tenha aplicado R$1.000, taxa de 10% ao mês. Então, no primeiro mês, você vai ter R$100 de juros. Beleza, igual aos juros simples. No mês seguinte, o juros já não vai ser mais calculado em cima dos R$1.000, vai ser em cima do capital acumulado, então em cima de 1.100. E assim sucessivamente. Então, é por isso que as instituições financeiras, de maneira geral, utilizam juros compostos, já que o ganho é maior. E como é que a gente calcula os juros compostos? O montante, que é o M, é igual ao capital, que está aqui representado pela letra C. Aí, entre parênteses, a gente tem 1 mais a taxa, que é o I, dividido por 100, para transformar na forma decimal, que é a taxa dada em porcentagem, elevado ao N, que é o período que lá no juros simples aparecia como T ou N, dependendo do material didático. Tá? Então, como exemplo, eu peguei uma questão, a gente vai ver uma questão em que a gente vai ver os dois valores, a diferença, né, do valor entre juros simples e juros compostos. Tá? Então, a gente tem um capital de R$2.000 aplicado durante 4 anos, a taxa de 12% ao ano. Repara que o período e a taxa estão na mesma unidade, então a gente não precisa fazer conversão no caso aí do período. Se porventura a taxa tivesse ao mês, por exemplo, a gente teria que passar o período ao mês. Tá? Então, quantos reais esse investidor vai ter ao final desse tempo no regime de juros simples e de juros compostos? Então, nós temos que fazer dois cálculos. Tá? Ele dá essa informação, utilize 1,12 elevado a 4 igual a 1,5735. Por quê? Em juros compostos, a gente vai trabalhar muito com potência, porque você tem um expoente ali. E algumas vezes esse cálculo vai ser bem ingrato. Tá? Algumas vezes até inviável de fazer. Então, algumas vezes a questão te fornece o valor da potência que você teria que calcular. Tá? Mas vamos primeiro fazer o dos juros simples. Relembrando, o cálculo dos juros simples é o capital vezes a taxa vezes o período dividido por 100. No lugar do capital a gente coloca 2.000, no lugar da taxa 12 e no lugar do período 4. Fazendo a multiplicação em cima, a gente encontra 96.000. Dividido pelo 100 de baixo, malandramente a gente pode só cancelar os dois zeros. De cima com os dois zeros e baixo a gente encontra R$960 de juros. E agora sim a gente vai calcular o montante. O montante é o quê? É o capital mais os juros. O montante é quanto ele vai receber. Então vai ser 2.000 mais 960. Então R$ 2.960 seria o valor no regime de juros simples. Agora vamos ver quanto daria no regime de juros compostos, utilizando os mesmos dados. Está aqui a fórmula dos juros compostos. No lugar do capital a gente coloca 2.000, no lugar da taxa 12 do I, e no expoente vai ficar 4. Fazendo essa conta, 12 sobre 100 são 12 centésimos, então é 0,12, é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Somando com 1, a gente vai somar a sua parte inteira, então vai ficar 1,12. 1,12 elevado a 4, aí é que nós vamos fazer o uso da informação que ele coloca aqui, que 1,12 para usarmos como 1,5735. Então, no lugar da potência, eu coloco 1,5735, multiplicado por 2.000, a gente tem o valor de R$ 3.147. Então, veja que já deu diferente, o valor de juros compostos deu maior, no caso aí R$ 187. Agora, dependendo do capital, do tempo e da taxa, quanto maior forem esses valores, maior vai ser essa diferença entre o montante nos juros simples e nos juros compostos. Tá legal? Vamos fazer mais dois exemplos para fixar esse conceito.
Então, o Crisopasso, na questão 2, aplicou o capital de 15 mil a juros compostos pelo período de 10 meses e a taxa de 2% ao mês. Quando a questão não informa os juros, fica subentendido que são os juros compostos que são os mais usados. Tá? E aí, ele dá a aproximação de 1,02 elevado a 10, usar como 1,2, usando só uma casa decimal. E aí o Crisopasso computou o valor aproximado do montante a recebido ao final da expressão. E aí qual é esse valor? Tá, então vamos lá, juros compostos, o período está igual à taxa, é aplicar direto a fórmula. No lugar do capital a gente coloca 15 mil, no lugar do I a gente coloca 2 e no lugar do período 10. 2 sobre 100 são 2 centésimos, então é 0,02, anda duas casas para a esquerda com a vírgula. Somando com 1 dá 1,02 elevado a 10. Agora que a gente vai fazer uso aqui dessa informação, a gente vai substituir 1,02 elevado a 10 por 1,2. E aí vamos multiplicar por 15 mil, e aí o gabá, 18 mil reais, no caso aqui, letra B. E a questão 3, aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de 20 mil reais, qual será o montante gerado ao final de 6 meses, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%, juros compostos. Tá? E ele dá o valor aqui da potência que você vai precisar. Então vamos lá. A fórmula aqui do capital novamente, sempre para fixar. No lugar do C, a gente vai colocar 20 mil, que é o capital. No lugar da taxa 0,5 sobre 100, o expoente 6, que é o período. 0,5 sobre 100, andando com a vírgula duas casas pela esquerda, para a esquerda dá 0,005. Somando com 1 dá 1,005 elevado a 6. E agora a gente substitui pelo valor que ele dá aqui, que é um valor aproximado, tá? Com duas casas decimais, 2.000 vezes 1,03. R$ 20.600 é o valor. Você já deve ter percebido que nos 3 exercícios, para calcular os juros compostos, a gente pegou sempre no final de tudo, o capital vezes o valor aproximado que ele está dando. Né? Em todos eles, ó, 15 mil vezes 1,2, 20 mil vezes 1,03, e no anterior também. Você pode pensar, poxa, então para que eu preciso fazer esse cálculo todo? Né? Se eu posso pegar o valor direto. Primeiro que numa prova discursiva de um concurso, você tem que mostrar como você chegou nesse cálculo. É uma outra coisa, nem sempre a questão vai te dar esse valor aproximado. Tá? E terceiro, nem sempre a questão vai pedir para você calcular o montante. A questão pode te dar o montante, pode te dar a taxa, pode te dar o período e pedir para achar o capital. Por exemplo, quanto eu apliquei a fim de obter 30 mil reais a uma taxa de tantos por cento durante um período tal. A conta vai ser diferente, ou pode pedir a taxa, pode pedir o período, enfim. Existem várias maneiras de se cobrar esse tipo de questão. Aqui eu fiz a aula introdutória, inicial, em que na questão eu te dou quanto é o valor aproximado da potência, e que aí a conta fica mais fácil. Tá? Mas nem sempre assim é a realidade. Isso foi uma aula inicial, né, para que você possa, a partir daí, avançar nesse conteúdo, fazendo outros tipos de exercícios. Tá legal, galera? Então assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Forte abraço!